Boa noite, meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Deus por nos proporcionar esse momento de culto abençoado, esse tempo de adoração, onde poderemos adorá-lo, esse tempo de oração, onde poderemos falar com Ele, através da nossa voz, através da nossa alma, tempo separado para que Ele fale através da sua palavra aos nossos corações. E estamos no mês da família, então hoje teremos mais uma pregação voltada para a família. Eu queria já, no início do culto, te convidar a chamar, a reunir sua família, onde quer que você esteja agora, para vocês juntos cultuarem ao nosso Deus e ouvirem a palavra dele falando aos seus corações, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração inicial, meus irmãos. Eu queria te convidar, aí onde você está, a fazer uma oração de gratidão a Deus, de adoração, de louvor a Deus. Agradeça a Ele pela semana que você passou, por essa que Ele está te dando a oportunidade de estar vivendo. Vamos louvá-lo e agradecer a Ele pelos cuidados dEle, a proteção dEle sobre a nossa vida. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua provisão, pelo Teu amor que nos alcança dia após dia, Pai. Mesmo sendo pessoas falhas, imperfeitas, o Senhor tem vindo com a Tua misericórdia, derramando sobre nós, Pai, a Tua proteção, os Teus cuidados sobre a nossa vida. Te louvamos, agradeço por cada família que está assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. O Senhor possa abençoá-los poderosamente, o Senhor venha protegê-los, Pai, de todo mal, e que nesse momento de culto, Pai, todos nós juntos possamos adorar a Ti, Pai. Que o nosso louvor chegue a Ti como aroma suave, em nome de Jesus, Pai. Também peço que o Senhor abra as mentes e os corações para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nas vidas de todos aqueles que estão assistindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a Tua palavra e plantar essa semente no coração, que ela fique gravada, que ela possa crescer e dar frutos, em nome de Jesus, Pai. Esse culto é para o Senhor e nós o entregamos nas Tuas mãos. Conduza da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o momento de louvor a Deus. Eu queria te convidar você aí, na sua casa, você que talvez conheça essa música, você cante junto, você que talvez não conheça, medite na letra dela, tenha um tempo de reflexão, de oração através dessa música. Ela diz assim, essa canção: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nosso Deus é um Deus que nos protege, mesmo quando a gente não percebe que Ele está ao nosso lado. Nosso Deus, nos momentos bons, Ele está conosco. Nos momentos ruins e tristes e difíceis da vida, Ele continua conosco, meus irmãos. É um Deus que não nos abandona em momento algum. E essa música diz isso, que nós possamos cantar essa verdade, louvando e adorando o nosso Deus por isso. Teu amor perfeito sempre esteve
Ti nós temos descanso, Pai. Em Ti nós temos um porto seguro, Pai. Obrigado porque o Senhor nos protege, porque quando a nossa alma está atribulada, o Senhor vem e nos acalma, Senhor, através dos Teus braços, através dos Teus cuidados sobre a nossa vida. Nós Te louvamos por isso, Pai. Obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que não nos abandona em momento algum, de forma alguma, Pai. Nós Te louvamos pela Tua fidelidade e pelo Teu grande amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque quando nós passamos pelo vale, o vale é difícil, o vale muitas vezes da sombra da morte, o Senhor está conosco, Pai, nos ajudando nessa travessia, cuidando de nós, nos livrando de todo o mal. Nós bendizemos o Senhor, Pai. Obrigado, Te louvamos pela nossa família, Pai, que está reunida nesse momento. Te louvamos por cada um que o Senhor tem cuidado, Pai, que o Senhor tem protegido, o Senhor tem ministrado aos corações. Nós Te louvamos pelas famílias da igreja, Pai. Te louvamos por cada família, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Louvado seja o Senhor, Pai, que a Tua proteção continue repousando sobre a vida e sobre o lar de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome e Te adoramos. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom poder louvar o nosso Deus com o nosso coração. Eu tenho certeza que quando nós louvamos com o coração sincero, Ele nos ouve. Irmãos, agora vamos para a palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Amém. Aqui está a palavra de Deus, meus irmãos, e que ela possa falar ao seu coração, o coração da sua família, nesse momento. Aqui, meus irmãos, olhando para esse texto, nós vemos já no início do texto, mostrando uma mudança de ministério de Jesus. Jesus saía da região da Pérea, uma região totalmente povoada por judeus, estava indo para a região da Judéia, da além do Jordão, ou seja, ele atravessou o Jordão para ir para essa região, uma região diferente, porque basicamente era constituída de gregos e romanos que habitavam aquela região, sob o governo de Pôncio Pilatos. Então era uma região diferente. Mesmo assim, Jesus chegou ali e começou a ensiná-los. Juntou o povo ali com ele, a multidão, e começou a ensiná-los, assim como era de costume de Jesus, como nós vimos em vários relatos durante os evangelhos. Durante a passagem de Jesus na terra, ele sempre fazia isso, juntava pessoas e os ensinava. Porém, dessa vez, desse dia, nessa região, se levantaram alguns fariseus no meio do povo e fizeram uma pergunta bem difícil para Jesus. Pelo menos difícil aos nossos olhos. Eles perguntam assim, tentando prová-lo, tentando pegar ele no pulo, tentando encurralar Jesus através dessa pergunta. Eles falam assim para Jesus: Jesus, é lícito o homem repudiar a sua esposa? Ou seja, é lícito, é permitido um homem se divorciar da sua esposa? E aí Jesus responde. Ele lhes respondeu: o que diz que ordenou Moisés? Ou seja, a lei. O que a lei diz? Aí os fariseus respondem: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio.
Só que aí está um grande problema, meus irmãos. Jesus estava num ambiente sob o governo de Pilatos. E o que acontece? Pilatos, um pouco antes, havia matado João Batista, porque João Batista confrontou ele com relação ao seu casamento. Ou seja, Jesus estava num ambiente perigoso. Porque imagina, o seu amigo, aquele que o antecedeu, o profeta que abriu o caminho para ele, para o Cordeiro de Deus, havia sido morto por causa de uma pergunta como essa. Olha a situação que Jesus estava. Porém, meus irmãos, Jesus, rico em sabedoria, ele responde: por causa da dureza do coração, essa lei foi permitida. Ou seja, o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração do ser humano. E é isso que Jesus trabalha nesse momento, meus irmãos, a dureza do coração. Qual que era a dificuldade aqui, meus irmãos? O perigo da resposta, porque existiam dois tipos de pensamentos naquela época. O pensamento que vinha do estudioso, do intérprete da Bíblia Hillel e do Shammai. Hillel fazia parte da interpretação mais liberal, de que por qualquer motivo o homem e a mulher poderiam se divorciar. Já aqueles que aderiam à interpretação de Shammai, eles entendiam que somente por fornicação e adultério poderia haver o divórcio. Só que Jesus, meus irmãos, ele, diante de questões do povo dividido por dois tipos de pensamento, diante de um governo que estava matando por causa desse assunto, Jesus dá uma resposta que mostra, ele vai de encontro realmente qual que era o verdadeiro problema sobre a questão do divórcio, que é a dureza de coração, meus irmãos. Jesus diz aqui, tudo isso foi permitido por causa da dureza dos vossos corações. Eu vejo que o que seria essa dureza de coração que Jesus está dizendo nesse texto, meus irmãos? Ele mostra realmente qual que é o problema nos casamentos. Esse povo, ele estava cego por causa do coração duro. Eles não conseguiam enxergar de verdade qual que era o sentido verdadeiro do casamento. Eles tinham uma visão distorcida. Eles estavam cegos por causa da dureza dos corações. E dureza do coração é quando a pessoa tem aquele coração orgulhoso e insensível, ou seja, um coração afetado pelo pecado. Quando o coração das pessoas, do casal, ele é afetado pelo pecado, ele tem um coração orgulhoso e insensível, meus irmãos. E isso era um grande problema na época para as famílias, porque vários casais, principalmente nessa região, estavam se divorciando por motivos quaisquer. E Jesus vem para ensiná-los qual que é o verdadeiro sentido do casamento. Jesus aqui não olha para o divórcio, Jesus olha para o casamento. E é sobre ele que Jesus ensina esse povo, que o casamento ele não é descartável. E esse povo, eles estavam desvalorizando o casamento, eles estavam fazendo o casamento algo descartável. Jesus vem para ensiná-los a corrigir esse erro, a enxergar além dos seus corações duros. Jesus, antes de cuidar da família, do casamento desse povo, Jesus queria cuidar do coração deles. Meus irmãos, eu vejo que se passaram milhares de anos desde que esse fato aconteceu. E hoje ainda nós vemos que as pessoas ainda têm uma visão distorcida sobre o casamento. Ainda hoje, por causa do coração endurecido, as pessoas estão cegas com relação ao casamento. Eu tentei procurar alguns números para mostrar essa dificuldade, esse grande problema que está na atualidade, no nosso meio, na nossa sociedade. Hoje, quase 373 mil casamentos são cancelados por dia no país. Olha quantas pessoas estão se divorciando, olha quantas famílias estão se divorciando, meus irmãos. Quantas famílias estão sendo destruídas por vários motivos. E o outro número é que o número de casamentos tem diminuído a cada ano. Cada ano que passa, os casamentos têm diminuído no nosso país. Ou seja, se a gente olhar, ver o problema, o tamanho da proporção, a gente vai ver que aqueles casais que já estão casados estão se divorciando muito. E aqueles casais que eram para se casar não estão se casando. Ou seja, uma hora isso
vai criar um problema gigantesco, onde não haveremos mais casamentos, e aqueles que estarão casados estarão se divorciando. Tudo isso, meus irmãos, como apontou Jesus, por causa da dureza do coração humano, por causa da dureza do nosso coração. As relações entre casais estão se esfriando e isso tem levado ao divórcio. As pessoas, assim como na época que Jesus estava pregando ali, as pessoas ainda têm uma visão distorcida sobre o casamento. Quantas vezes você já ouviu: casa, se não der certo você se separa. Nós vemos que isso tem tomado conta da sociedade. Nós vemos que é uma sociedade descartável que está descartando o casamento. Famílias estão sendo destruídas por causa desse pensamento. Que casamento não é para a vida toda. O casamento é até quando der certo. Quando os dois estiverem dando certo, está bom. Fora isso, você não precisa se manter casado. Nós vemos que tudo isso, o coração endurecido, ele tem a ver com orgulho, meus irmãos. As pessoas não se perdoam mais no casamento. Os casais não se perdoam mais. Não há perdão, não há diálogo. Existe uma indiferença dentro de casa. As pessoas não conversam mais, não dialogam mais, não demonstram amor uns pelos outros, meus irmãos, por causa do coração endurecido devido ao pecado que afeta a humanidade. Esse coração não nos permite perdoar, não nos permite se relacionar, não nos permite se conectar de fato com o nosso cônjuge. Isso é um grande problema, e nós vemos que esse coração endurecido transforma as pessoas em pessoas orgulhosas e insensíveis. As pessoas cada vez mais estão pensando em si próprias, até mesmo dentro do casamento. Estão pensando em si, deixando de pensar no bem-estar do outro. Uma vez um pastor falou assim: casamento não é para você ser feliz, é para você fazer a outra pessoa feliz. Porque quando você faz a outra pessoa feliz, automaticamente você também vai ser feliz. Olha que pensamento legal, interessante para o casamento. Só que imagina, um coração endurecido pelo orgulho, pela insensibilidade, como que a gente pensaria nisso? As pessoas estão buscando cada vez mais o seu próprio bem-estar dentro do casamento. As pessoas estão casadas, mas não estão juntas, não estão unidas, não são uma só carne. As pessoas muitas vezes estão casadas, mas estão separadas dentro do casamento, dentro de casa. Eu vejo muitas vezes alguns casais comentando algumas coisas sobre finanças, por exemplo. Porque o meu marido, ele gasta o dinheiro dele com tal coisa, eu gasto o meu com tal coisa. Quando a gente precisa comprar alguma coisa juntos, aí ele dá um pouco, eu dou um pouco, a gente inteira o dinheiro e compra. Aí tem hora que eu penso e falo: nossa, mas isso é uma união de verdade? Porque parece que cada um está caminhando para um lado, parece que cada um tem as suas finanças, parece que cada um decide o que faz da vida. Meus irmãos, casamento não é isso, casamento é união. Como o texto nos diz, Jesus, ele aponta para o problema, ele mostra que o coração duro, ele traz egocentrismo, ou seja, as pessoas são individualistas, elas se transformam, o coração duro transforma as pessoas em individualistas, e isso não é bom para o casamento, meus irmãos. Por isso, há tantos divórcios no nosso meio, onde a gente tem olhado, você sabe que tem uma pessoa divorciada. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, meus irmãos, as pessoas estão cegas por causa desse coração endurecido e não enxergam o verdadeiro sentido do casamento. E até mesmo dentro das igrejas, o número de divórcios tem aumentado gradativamente. Meus irmãos, eu vejo qual que é o reflexo de tudo isso. Reflexo desse coração endurecido, dessa falta de cuidado, investimento, de amor no casamento. São esposas solitárias e deprimidas. Esposas que não são amadas, não se sentem amadas. Eu vejo maridos irritados e frustrados. E eu vejo filhos carentes e abandonados por causa desse coração endurecido, levando assim, dessa forma, a destruição das famílias. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a mídia, a sociedade, eles têm investido pesado para a destruição da família, a destruição do casamento, mostrando que o casamento não vale a pena, que não é uma instituição que vale a pena o nosso investimento. Esse é um grande problema, e tem muita gente que está ouvindo essas vozes que vêm de fora e estão levando isso para a sua vida. E a partir disso, casamentos têm sido desfeitos. Várias vezes eu vejo o pessoal comentar de novelas, de filmes, onde adultério é algo normal. E muitas vezes as pessoas começam a assistir isso e ver isso e achando que isso é realmente normal e começam a praticar isso na vida. Tome muito cuidado, meus irmãos, com as influências
que o mundo tem lançado sobre nós. Tome muito cuidado, se baseie sempre naquilo que Deus tem falado, não nas vozes que vêm de fora, meus irmãos. Você quer proteger seu casamento? Você quer que seu casamento seja uma bênção? Se baseie na palavra de Deus, meus irmãos. Eu vejo que Jesus ele vem não com foco, eles tentaram aqui, os fariseus tentaram jogar o foco para o divórcio, porém Jesus, ele lança a luz sobre o casamento. Jesus ele fala e traz clareza ao povo com relação ao casamento. Enquanto os fariseus estavam preocupados em saber se poderia se divorciar ou não, Jesus ele vai para o casamento. E eu vejo que os fariseus eles jogaram, como argumento as leis de Moisés. Só que pense comigo, as leis de Moisés vieram depois da queda do ser humano, ou seja, um ser humano afetado pelo pecado de Adão e Eva. Porém Jesus, ele mostra que o casamento é uma instituição divina, que foi instituída, que foi construída, criada antes do pecado entrar no mundo. E por isso Jesus cita Gênesis 2, 24. Olhe comigo para o texto. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aí ele cita: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus ele vai além das leis de Moisés. Jesus ele aponta para o início, meus irmãos. E o casamento foi instituído por Deus na criação, quando ele criou o homem e mulher. Ele disse: vocês vão viver juntos, vão deixar pai e mãe, ou seja, uma mudança de vida, para vocês viverem juntos, se unirem através do matrimônio e ser uma só carne, meus irmãos. O casamento, Deus não olha para você e para o seu esposo de forma separada, ele olha para vocês como uma só carne, uma só pessoa. O casamento é isso, são duas pessoas que formam uma só, meus irmãos, através da aliança com Deus, através da aliança do matrimônio. Vocês são uma só carne. E Jesus ele traz essa visão para o povo. E Jesus ele veio estabelecer um novo reino, meus irmãos, e restaurar a humanidade. Jesus aqui ele estava restaurando casamentos, restaurando vidas, restaurando corações afetados, endurecidos pelo pecado. E é isso que ele veio fazer conosco, meus irmãos. Jesus veio restaurar nossos corações endurecidos, para que nós olhemos para o casamento como algo santo, algo abençoado, instituído pelo próprio Deus, meus irmãos. Eu vejo aqui que Jesus ensina que o casamento é a relação mais íntima de um ser humano para com o outro. Porque ele diz uma só carne. Amigos não são uma só carne, irmãos não são uma só carne, tios não são uma só carne, avós. Mas o casamento, homem e mulher, quando se casam, são uma só carne. É a relação mais íntima que pode existir entre um ser humano e outro. Ele aponta que a relação é a mesma relação que ele tem com a igreja, ele sendo noivo, a igreja sendo a noiva, e os dois são um só. Ele é o cabeça, ele é aquele que direciona a igreja. E a igreja é aquela que está esperando ansiosa pela volta do noivo. Essa relação de casamento é a mesma relação de Jesus com a igreja. Eu vejo como isso é importante para nós, meus irmãos, para nós enxergarmos o casamento como algo importante, como algo que Jesus investe e pelo qual nós devemos também lutar e investir durante as nossas vidas. Meus irmãos, por que eu estou falando de casamento? E talvez você que é filho, você que não é casado, fala: mas o que eu tenho a ver com isso? Porque o casamento, meus irmãos, se ele está indo bem, toda a família sente esse reflexo. Porém, se o casamento está indo mal, ou se ocorre um divórcio, toda a família sente isso, inclusive os filhos. Talvez sejam os que mais sentem a falta dos pais ao lado, devido ao divórcio. E Jesus veio restaurar tudo isso, meus irmãos. Jesus veio, não somente nesse momento do texto, mas hoje, ele veio restaurar os casamentos que estão destruídos, ou casamentos que estão caminhando para a destruição, através do divórcio. Jesus aqui ele aponta para a verdadeira fonte de vida e verdadeira fonte para o casamento, que é o próprio Deus. Jesus, meus irmãos, ele veio restaurar o casamento, e ele fez isso através do seu sangue naquela cruz. Ele veio restaurar a humanidade caída,
que estava distante de Deus devido à dureza do seu coração. Jesus veio para quebrantar esses corações e para nos levar de volta para perto de Deus. Foi isso que ele fez. E quando ele morreu naquela cruz, ele também estava morrendo pelos nossos casamentos. Jesus também estava pensando nos nossos relacionamentos aqui na terra, meus irmãos, principalmente em família. Jesus, o sangue dele também foi derramado para restaurar, para restabelecer e abençoar o seu casamento, meu irmão. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você está com alguns problemas no seu casamento, talvez seu casamento já não existe mais. Talvez você está pensando em casar e ainda não tenha certeza, mas em nome de Jesus, meus irmãos, olhe para o casamento como algo de Deus, algo abençoado, e tenha certeza, meus irmãos, que Jesus, ele veio para restaurar seu casamento, não importa o problema que vocês têm enfrentado. E eu vejo com isso que nós devemos olhar para Jesus como sendo a pessoa principal no nosso relacionamento, meus irmãos. Invista no seu casamento, invista tempo, invista amor, invista no seu relacionamento com seu cônjuge, com sua família. Invista, meus irmãos. O casamento não é algo descartável. A palavra aqui diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, ou seja, é algo para sempre. É uma união aqui na terra que vai perdurar até os últimos dias da nossa vida. Isso é o casamento, meus irmãos, uma instituição de Deus, criada para que Ele possa declarar, mostrar todo o seu cuidado para conosco, através do casamento, meus irmãos. E eu vejo que como que a gente pode investir no nosso casamento? Primeiro, investindo em uma vida com Deus, tendo proximidades com Deus. Ore junto. Quantas vezes você já orou com o seu marido ou com a sua esposa essa semana? É difícil, muitas vezes a gente não tem tempo, a gente acha que não tem tempo para isso, e a gente não para isso. Invista espiritualmente no seu casamento, ore juntos, assistam os cultos juntos, leiam uma palavra juntos. Deus possa abençoar vocês poderosamente, vocês possam juntos crescer em conhecimento, em relacionamento com Deus. Eu vejo também que você pode investir no seu casamento, saindo para ir no cinema. Quantas vezes vocês aí, casais, não saem para dar uma voltinha, para ir no restaurante, ir no cinema, se distrair um pouco? Quantas vezes nós precisamos disso, meus irmãos? O casal precisa de tempos de qualidade. Quantas vezes vocês pararam para conversar, para brincar, para saber como que o outro está? Às vezes a gente não para pensar. Isso é investimento para o casamento. Quantas vezes vocês pararam para fazer planos? Meus irmãos, planos, projetos, metas, objetivos é algo essencial para o casamento. Eu sempre faço isso com a Vanessa. A gente senta muitas vezes e começa a sonhar, começa a fazer planos. Isso é muito bom, sabe por quê? Isso nos incentiva e nos une cada vez mais a estarmos caminhando juntos para um propósito. Faça planos com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Chame eles para participar dos planos e projetos da família, meus irmãos. Isso é investimento. Você vai estar investindo na sua família. Você vai estar investindo no seu relacionamento. Isso é muito importante, porque através do casamento, se o casamento vai bem, todas as áreas da sua vida vão bem. Até quando você passa por dificuldades, você sabe que tem um porto seguro. Agora, quando a sua família está mal, você não está bem, os relacionamentos não estão bem, tudo na sua vida parece que não flui, não anda, não caminha, parece que está empacado. A família é a base, meus irmãos, é a base para Deus se revelar a você e abençoar a sua vida. Creia nisso e invista na sua família. Eu vejo que nós, homens, somos chamados para ser sacerdotes do nosso lar. Aqueles que tomam conta, aqueles que protegem, aqueles que provêm aquilo que é necessário para a nossa família. E as mulheres, vocês são chamadas para ser auxiliadoras, idôneas, aquelas que estão junto, na submissão, ou seja, junto com o marido na missão de louvar e engrandecer o nosso Deus, de viverem juntos uma vida que glorifica o nosso Deus, em nome de Jesus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus é a pessoa que deve fazer parte da nossa vida e do nosso casamento. Se você quer ter um casamento bem sucedido, um casamento feliz, coloque Jesus para ser a pessoa principal no seu casamento. E você vai ver como que grandes coisas Ele fará no casamento de vocês e através de vocês. Que Ele possa usar a vida de vocês para abençoar outros casais que talvez precisam também. Jesus, Ele tem que ser a pessoa principal em nossos relacionamentos, em nossos casamentos. Meus irmãos, que essa palavra possa achar morada no seu coração. Que
Que Jesus possa transformar muitas vezes nossos corações duros, endurecidos pelo pecado, corações orgulhosos, insensíveis, em corações quebrantados e transformados por Ele. E que assim nós possamos olhar para o casamento como algo eterno, algo criado por Deus para nos abençoar, que nós possamos investir dia após dia em relacionamento com Deus e investir em relacionamento para a nossa família, que a gente possa investir em oração, investir com tudo aquilo que nós temos para que a nossa família possa ser bem sucedida e que ela possa viver aos pés de Jesus a cada dia. Em nome dele é que nós oramos e eu peço isso para você. Vamos orar agora, meus irmãos? Eu tenho 2 motivos de oração para que você ore. Primeiro, para Deus conduzir, restaurar, se for necessário, o seu casamento. Queria que você orasse pelo seu casamento. Talvez até aquele que já foi desfeito. Talvez aquele que já passou por um divórcio. Mas eu queria que você orasse. Orasse e colocasse diante de Deus, para que Ele haja nessa situação. Nunca é tarde, meus irmãos, nós estamos aqui vivendo ainda. Nunca é tarde para haver reconciliação. Nunca é tarde para Deus fazer o impossível na sua vida, no seu casamento. Nunca é tarde para isso. Ele é o Deus do impossível. Ele pode quebrar esses corações duros e trazer reconciliação. Eu queria também que você orasse por casamentos de pessoas que você sabe que está passando por crise. Talvez existam vários amigos, irmãos que estão passando por crise no casamento. Eu queria que você se lembrasse, aqueles que você sabe, você orasse por eles, para que Deus fortaleça, para que Deus os ajude a passar pela tribulação, que eles possam se manter firmes no casamento. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai, que aponta primeiramente qual é o nosso problema, que é o coração endurecido, Pai. Eu vejo que várias famílias têm passado por dificuldades no casamento, por causa desse coração endurecido, orgulhoso, insensível, Pai. Mas obrigado também porque o Senhor nos traz a solução, e a solução é o Senhor. A solução o Senhor nos deu naquela cruz, Pai, morrendo por nós e revivendo ao 3º dia, para nos dar esperança, para restaurar nossos relacionamentos, os nossos casamentos, a nossa família, Pai. Obrigado, porque eu sei que o Senhor tem olhado para cada família dos meus irmãos que estão assistindo e tem cuidado de cada um deles, Pai. Eu peço aqueles que estão passando por alguma crise, porventura, o Senhor possa vir com a Tua mão poderosa e agir na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam entender também que eles precisam agir, Pai, que eles possam investir no relacionamento de um para com o outro, com os filhos, e que em tudo o Senhor possa ser glorificado através de cada família, Pai. Eu peço para aqueles irmãos que nós conhecemos, aquelas famílias, casais que nós conhecemos, que estão passando por crises nesse momento, Pai. Ajude, Pai, intervenha nessa situação, o Senhor possa transformar os corações e trazer essa união, que os dois possam ser uma só carne, Pai, em tudo, no pensamento, no seu viver, e que eles possam, através disso, louvar o Teu nome, Pai, e ter uma família fortalecida. Eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos, cada família aqui diante do Senhor, crendo que o Senhor é um Deus poderoso, que está agindo e vai fazer ainda grandes coisas no nosso meio e na nossa família. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que tempo abençoado. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua família, transformar os corações e que cada vez mais a sua família possa estar prostrada aos pés de Jesus e mais próximos dele cada dia mais. Eu queria te convidar, te desafiar a continuar naquele propósito de orar com a sua família todos os dias. Talvez não esteja todos os membros da família todos os dias na sua casa, mas tenha um tempo. Se tiver você com seus filhos, ore com eles, ore por eles. Se tiver o marido somente com a esposa, orem os dois. Se só tiver o marido com os filhos, orem. Não deixem de orar, investir na vida espiritual da sua família. Invista, ore pelos irmãos também, pelas famílias da nossa igreja, as famílias das pessoas que estão assistindo esse vídeo, pessoas que estão precisando de oração. Ore, separe sempre um tempinho no seu dia para você orar e interceder por cada uma dessas famílias. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Tenha uma semana abençoada com Jesus. Vamos para a bênção? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Uma semana abençoada, que vocês possam caminhar cada dia mais com Jesus. Qualquer coisa, podem me ligar e mandar um recadinho, que eu vou retornar e vou ajudá-los naquilo que é necessário.
Deus abençoe e um grande abraço.